Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, vamos trabalhar outros tipos de questões, aquelas questões um pouquinho mais avançadas, tudo bem? Então vamos ver como é que elas funcionam a partir de agora. Então, aqui já estou no nosso formulário já do nosso curso, e eu vou descer aqui na barra de rolagem para chegarmos até a parte de baixo. Então, vamos fazer o que aqui? Vamos criar agora uma nova pergunta. Essa questão agora que nós vamos criar, ela vai ser uma pergunta de escala linear. O que isso quer dizer? A escala linear, ela permite que você avalie alguma coisa com uma nota. Nesse caso aqui, de 1 a 5, pode ser de 0 alguma coisa. Então, vamos colocar aqui uma avaliação de 0 a 10, tá? Sendo que o marcador 0 é muito ruim e o marcador 10 seria o excelente, tá? Então, em uma escala de 0 a 10, como você avalia este curso? Então, o meu usuário vai ver essa questão e ele vai marcar então uma nota de 0 a 10, tá? Vamos ver como ela fica lá na visualização. Olha só que interessante. Em uma escala de 0 a 10, como você avalia o curso, né? Então, vou dar uma nota para ele. Dou uma nota 7, dou uma nota 10. Tá? Então, é assim que nós trabalhamos com a escala linear. Tá? Vamos voltar para o nosso formulário, fechando aqui mais uma vez. E vamos para o próximo tipo de pergunta. Então, a escala linear, ela é excelente para você avaliar uh, um fator específico ou você atribuir uma certa nota a alguma coisa, tá? Então, é interessante isso. Se você vai avaliar um programa da sua escola, da sua empresa, pode ser interessante, tá? E agora vamos às perguntas aqui um pouquinho mais avançadas. O primeiro aqui fala de uma grade de múltipla escolha. Então, a grade de múltipla escolha, ela é interessante porque ela permite que a gente crie agora linhas e colunas utilizando a múltipla escolha. Então, eu vou colocar aqui, ó, que vamos primeiro configurar. Opa, na verdade, eu acho que eu troquei a pergunta de novo, né? Vamos voltar aqui, então, para a escala linear. Primeiro, vamos deixar isso aqui de 1 a 10, ou de 0 a 10, né? Sendo 0 muito ruim e o 10 sendo excelente. E agora sim, vamos então criar uma pergunta nova. Perfeito. Essa pergunta, então, vai ser a grade de múltipla escolha. Então, note que nós temos linhas e colunas, tá? Então, como você avalia o seu conhecimento nas seguintes ferramentas do Google? Então, eu vou colocar aqui nas linhas as ferramentas que eu quero avaliar. Então, eu vou colocar aqui documentos Google, planilhas Google. Vou colocar também aqui as apresentações Google. Vamos colocar o Google Jamboard, Gmail, o Google Drive. E vamos colocar também os formulários Google. E agora, nas colunas, eu coloco aqui o tipo de conhecimento, né? Então, vamos colocar nenhum conhecimento, a pessoa nunca utilizou. Vamos colocar aqui superficial. Básico. Proficiente e avançado. Estou com um probleminha de digitação hoje. Então, temos aqui as ferramentas nas linhas e nas colunas o nível de conhecimento das pessoas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui também em algumas funções. Primeiro que é o seguinte, olha, exigir uma resposta em cada linha. Quando eu marcar essa opção, isso quer dizer que o meu usuário vai ter que, nos documentos Google, vai ter que escolher uma seleção. Nas planilhas, também ele vai ter que escolher uma seleção, tá? Então,
Quando a gente marca essa opção aqui, a pessoa, o aluno, né, o usuário que vai preencher, ele não pode deixar nenhuma linha em branco. Isso pode ser importante se você quer avaliar alguma coisa ou um grupo de ferramentas, você precisa que eles preencham todos os espaços, tá? E aqui você pode limitar a uma resposta por coluna, que é uma outra opção interessante, onde você, naquela coluna, por exemplo, do avançado, você só pode ter uma opção. Também pode ser interessante, tá? E aqui tem uma opção que aparece também em outras perguntas, eu não quis conversar com vocês anteriormente, que é justamente ordenar as linhas aleatoriamente. Se você vai fazer uma prova, uma avaliação, isso pode ser interessante, pois você pode, nós vamos ver isso depois nas configurações, que você pode alterar a ordem das perguntas e agora você também pode alterar a ordem das linhas. Então é interessante a gente entender isso, tá? Que existe esse tipo de opção, tá? Então, vamos aqui exigir uma resposta por linha, mas eu não quero limitar a coluna, porque nesse caso, vamos supor que eu seja proficiente em documentos e planilhas. Eu posso marcar duas opções da mesma coluna, tá? Então, só para a gente ter em mente que isso funciona, vamos visualizar nosso formulário. A última pergunta ali. Veja só, então, tenho aqui as ferramentas e os níveis. Então, isso aqui é uma pergunta, essa caixa aqui agora é uma pergunta única, tá? Que eu vou ter que selecionar os níveis diferentes de conhecimento nessa ferramenta, tudo bem? Então, fique essa dica sobre as caixas de seleção na grade, tá? Vamos então sair agora. A outra tipo de pergunta, vamos adicionar, dessa vez adicionar antes, né? Que é a caixa, a grade da caixa de seleção. Agora, nesse caso, eu posso ter, eu posso avaliar um quesito, por exemplo, e saber quais são todas as possibilidades daquela questão. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quais são as ferramentas das seguintes plataformas? Então, eu vou ter aqui o G Suite do Google. E eu vou colocar aqui também, vamos colocar aqui o Microsoft Office, para a gente fazer aqui um teste. Nessas colunas, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, por exemplo, alguns aplicativos misturados. Então, eu vou colocar aqui documentos Google, vou colocar, vamos colocar aqui vamos colocar o Word, de uma forma mais rápida, né? Vou colocar Excel e planilhas Google. Vou colocar PowerPoint e vou colocar apresentações Google. Vamos ver agora aqui, ó. Exige uma resposta em cada linha, acho interessante, tá? E aqui nós podemos também ter aquela opção que é limitar uma resposta por coluna. Aqui eu já acho interessante, por quê? Porque se eu marcar PowerPoint no Microsoft Office, eu não posso marcar PowerPoint para a G Suite do Google, correto? Então, nesse caso, eu acho interessante. Então, vamos aqui deixar essa opção limitar uma resposta por coluna. E vamos novamente visualizar o nosso formulário. Veja só, agora eu posso marcar mais de uma opção. Então, nesse caso, eu vou marcar quais são as ferramentas aqui do G Suite do Google. São os documentos Google, as planilhas Google e as apresentações Google. Já anote aqui ó, que essa pergunta exige pelo menos uma resposta por linha, porque essa linha aqui está em branco. Tá? Agora, olha o que acontece quando eu marcar essa outra opção aqui, ó. Opa, não selecione mais de uma resposta por coluna. Ou seja, eu não posso falar que o documentos Google, ele é do G Suite e do Office ao mesmo tempo, né? Então, eu vou colocar aqui que do Office é o Word, o Excel e o PowerPoint. Agora sim, agora eu tenho a resposta completa da forma como tem que ser. Tudo bem? Então, de novo, fica essa dica para a gente poder utilizar aquele limite de seleção, né? E também para a gente poder fazer mais de uma seleção por linha. Importante. Voltando ao nossa tela de configuração aqui. O próximo tipo de pergunta que nós vamos ver aqui, que são, na verdade, são um pouco mais simples, que são data,
Ou seja, acho que eu estraguei a pergunta novamente, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui. Voltou. Vamos voltar aqui, clicar numa nova pergunta. E dessa vez, vamos utilizar corretamente a data. Então, ó, aqui eu posso já definir aqui mês, dia, ano, né? Eu posso perguntar aqui data de nascimento, certo? Então, já tenho aqui alguma coisa já configurada aqui, mês, dia, ano, que bem tranquilo, né? Tem data. Aqui você pode até incluir a hora, se você quiser, né? Nesse caso, não acho necessário. Então, a data, para você preencher datas. E a próxima pergunta que nós vamos ver aqui, faltam duas, na verdade. A próxima, nós vamos fazer o horário, né? Qual o melhor horário para marcarmos uma reunião? Então, eu posso marcar aqui a hora, melhor horário para reunião, tá? E também posso perguntar a duração. Olha que legal. Eu posso fazer uma pergunta sobre o horário e também sobre duração. Vou deixar simplesmente como horário nessa questão. Legal? E a última questão, que também não menos importante, mas nós pulamos ela, vamos voltar nela agora, que é o quê? O envio de arquivos, o upload de arquivo, tá? E aqui, ó, eu posso permitir que essas pessoas façam o upload de arquivos no Drive, tá? Eu vou clicar em continuar, que eu quero que os arquivos vão para o meu Google Drive, tá? Aqui eu tenho algumas configurações adicionais. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, envie, ou vamos fazer o seguinte, anexe o seu currículo. Eu quero que a pessoa que está preenchendo esse formulário, que ela anexe um currículo, um documento aqui dentro, tá? Então aqui eu já tenho bem fácil aqui, ó, o número de arquivos que ela vai enviar, nesse caso, um arquivo, e que é o ideal, né, para esse tipo de pergunta. Ou você pode pedir, por exemplo, anexe o seu currículo e uma carta de apresentação. Aí nesse caso você pode pedir 2 arquivos se você quiser, tá? O tamanho máximo do arquivo, que é importante, né, ó, pode aí até 10 gigas de envio. Olha que interessante para você de repente coletar um grande arquivo, um projeto maior, um arquivo maior, né? Até 10 gigas de upload, isso é interessantíssimo, tá? Então temos essa configuração do tamanho. Eu acredito que para um currículo 10 megas está mais do que suficiente. E aqui eu tenho que permitir tipos de arquivo específicos, tá? Então olha só, pode ser um documento, uma planilha, um PDF, um vídeo? Acho que não, né? Se você vai anexar o currículo, acho que o vídeo não, acho que a planilha também não. Então posso desmarcar aqui. Um documento, um PDF, uma apresentação, desenho, imagem, áudio, não se encaixa. Então nesse caso aqui, ele vai enviar um documento ou um PDF, tá? E vamos utilizar de novo aqui as caixas de ferramenta adicional, que nesse caso só aparece a descrição, que nós vamos ver aí num próximo vídeo. Então, vamos agora visualizar mais uma vez o nosso formulário para que nós possamos passar para a próxima etapa. Então, visualizando aqui, ó, nome, e-mail, o que eles acharam do curso até aqui, parágrafo descritivo, né? Como você avalia o Google Forms. Marque 2 ferramentas do Google que você já conhece, vai marcar 2 opções. Que ferramentas vocês gostariam de, ou que ferramenta vocês gostariam de aprender na sequência desse curso? Vai escolher uma questão, uma ferramenta. Numa escala de 0 a 10, como você avalia esse curso, tá? Aqui também eu tenho a pergunta sobre o conhecimento das ferramentas do Google, que ele pode selecionar aqui nessa grade de seleção. Aqui eu tenho uma pergunta, né? Quais são as ferramentas das seguintes plataformas? Então eu tenho esse tipo de informação aqui que eu posso coletar como uma avaliação. A data de nascimento, lá, dia, mês, ano, tá? Então já abre aqui para mim um pequeno calendário, que é interessante, né? Aqui também o horário, olha lá, eu digito, já coloco os 2 pontos para mim, né? O digito a hora e os minutos. E aqui a pergunta para anexar o arquivo, tá? Lembrando aí que ele vai anexar apenas documentos e PDFs. Tudo bem? Então, olha que legal, temos um formulário pronto,
tá? Não vamos enviar ele ainda, porque nós temos umas configurações adicionais para fazer, e nós vamos fazer isso nos próximos vídeos, tá? Voltando aqui no nosso formulário, uma coisa que é interessante, que vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte, você pode trocar a ordem dessas perguntas, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós tínhamos uma pergunta sobre o que você tem achado do curso até aqui, e depois eu tenho uma pergunta, que é essa aqui, na escala de 0 a 10, como você avaliaria o curso? Eu posso mover essas perguntas aqui e trocar a ordem delas. Então, olha que interessante. Ali eu estou avaliando o curso, né? Estou pedindo a opinião, perguntando a opinião, e na de baixo eu estou avaliando de 0 a 10. Então, olha que interessante, posso trocar a ordem das perguntas. Tudo bem? Então, formulários Google, tranquilo, a criação das perguntas é bem fácil, e nós vamos, baseado nessa informação, nós vamos passar para a próxima etapa do nosso curso, que são os recursos avançados do nosso Google Forms. Até lá!